E agora de seguida iria passar a palavra à camarada Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP Intersindical Nacional. Unidade Sindical CGTP, Unidade Sindical CGTP, Unidade Sindical CGTP, Unidade Sindical CGTP. Boa tarde, camaradas. Que grande conferência do STAL, este grande sindicato que enriquece a nossa CGTP, o nosso movimento sindical unitário, com a sua força, com a sua determinação, com a organização e mobilização dos trabalhadores. Uma grande saudação da CGTP a todos os dirigentes e delegados sindicais e ativistas que hoje aqui contribuíram para esta rica discussão que aqui foi feita e em vosso nome saudamos todos os trabalhadores da administração local e regional que o STAL abrange. Saudamos naturalmente também os convidados que aqui vieram e que assistiram a estes trabalhos durante este dia. Camaradas, como hoje foi aqui fortemente denunciado, os trabalhadores, os reformados e pensionistas e as populações em geral continuam confrontados com o agravamento do custo de vida, o contínuo aumento dos bens essenciais, desmascara a mentira sobre a redução dos preços, os custos crescentes com a habitação por via do aumento das rendas e pelo sucessivo aumento pelo BCE das taxas de juro e levam a situação para níveis insustentáveis para muitas famílias que veem os seus já magros orçamentos familiares estrangulados. É esta a difícil realidade vivida pelos trabalhadores, pelos jovens, pelos reformados pensionistas e suas famílias, como acontece também dos trabalhadores da administração local e regional, que aqui hoje foi muito denunciada e que contrasta com a propaganda do governo sobre um país de sucessos que, na verdade, não se refletem na vida dos que cá trabalham e vivem. O tal país das maravilhas que aqui foi falado e que nos querem impingir, mas que se confronta com a realidade concreta que os trabalhadores e vastas camadas da população vivem no seu dia-a-dia. O governo do PS e a sua maioria absoluta, submisso às imposições da União Europeia e ao invés de enfrentar os interesses dos grandes grupos económicos, nomeadamente da banca, da energia, da distribuição, entre outros, opta, com o apoio do PSD, CDS, Chega e Intervenção Liberal, por favorecê-los, aprofundando desigualdades bem visíveis no aumento dos lucros. Camaradas, do levantamento que fizemos e que está no nosso documento das prioridades da política reivindicativa para 2024, 20 dos maiores grupos e empresas no nosso país, grupos económicos e empresas no nosso país, têm um lucro diário de 25 milhões de euros, camaradas. Desde 2021 até 2023 aumentaram em mais de 52% os seus lucros. Ora, é assim, o governo opta por os continuar a favorecer, apostando na continuidade do empobrecimento dos trabalhadores. No nosso país, 935 mil trabalhadores têm o salário mínimo nacional. 2 em cada 3 trabalhadores ganham até 1.000 euros de remuneração bruta base por mês. Entretanto, assistimos à degradação dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, fruto do desinvestimento e subfinanciamento de décadas, causando a grave situação que estamos a viver no Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, e valorizar aqui já as ações que a CGTP convocou e foram realizadas com a participação dos trabalhadores e de vastas camadas da população no passado sábado, a exigir a defesa e o reforço do Serviço Nacional de Saúde, mas também na escola pública, na proteção social, em muitas áreas dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, nomeadamente na habitação, no direito à habitação e, camaradas,
na administração local e regional, no ataque ao poder local democrático, na não garantia de condições para que as autarquias possam exercer as suas competências como devem exercê-las, garantindo que esta administração local, que é quem está mais próximo das populações, garanta as suas necessidades e os seus anseios. E é isto, camaradas, que com que estamos confrontados, este ataque e degradação dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, que são conquistas de Abril, que nós precisamos de continuar a lutar para garantir e para preservar, e para isso é fundamental o que também hoje aqui foi bastamente falado, naturalmente, que é a valorização dos trabalhadores da administração pública, destes trabalhadores que garantem estas necessidades e que ao longo de anos e anos têm vindo a ver os seus salários, as suas carreiras e as suas condições de trabalho completamente desvalorizados, provocando a tal falta de atratividade. Pois fala-se muito, dizem-se coisas. Fala-se da falta de atratividade para reter os trabalhadores, fixá-los na administração pública. Naturalmente, com as políticas que têm vindo a ser seguidas, não se consegue atrair nem fixar trabalhadores para a administração pública, enfraquecendo a sua capacidade de dar a resposta que é necessária num conjunto vastíssimo de áreas aos trabalhadores, às populações no nosso país. Entretanto, o patronato aproveita a opção política do Governo, nomeadamente a da manutenção das normas gravosas da legislação laboral, os acordos que foram negociados, que naturalmente a CGTP e as suas estruturas não subscreveram e que empobrecem quem trabalha e transferem milhões para os patrões por via de benefícios fiscais para atacar direitos e aumentar a exploração, procurando levar mais longe os objetivos de perpetuar os baixos salários e aumentar os seus lucros, e assim bloqueiam a contratação coletiva, não aumentam salários, não reduzem horários nem melhoram direitos, procurando de forma insistente manter a desigualdade na repartição da riqueza de que beneficiam e o modelo de baixos salários e precariedade, alimentando assim também os populismos da direita e da extrema-direita. A manobra de diversão que foi montada em torno da redução de impostos procura esconder também aqui a questão principal. Sobre quem recai o maior peso dos impostos? Os mesmos que agora afirmam de forma enganosa querer dar melhores condições de vida aos trabalhadores pela via da redução nos impostos, são os mesmos que rejeitam as propostas para a diminuição dos impostos sobre os trabalhadores e os reformados, a diminuição do IVA na eletricidade, no gás, nas telecomunicações ou, por outro lado, a tributação dos lucros dos grupos económicos. Esses votam sempre contra as propostas que vão no sentido de garantir uma maior justiça fiscal. Por isso, camaradas, o que precisamos é, de facto, combater essa injustiça fiscal. Há impostos a mais, é verdade, mas é sobre os trabalhadores, os reformados, os pequenos e médios empresários, porque sobre o grande capital há impostos a menos. Neste quadro, camaradas, é urgente, é possível e necessário o aumento geral dos salários e das pensões. É preciso pôr fim à especulação que beneficia os grandes grupos económicos, controlar e reduzir os preços de bens e serviços essenciais. É preciso taxar os lucros das grandes empresas, importa alterar o rumo da política que tem vindo a ser seguida e que empurra um número crescente de trabalhadores para a pobreza. Exige-se uma política alternativa que distribua a riqueza de forma justa, que respeite e valorize o trabalho e os trabalhadores, que defenda e invista nos serviços públicos e nas funções sociais do Estado. São muitas as lutas que têm sido desenvolvidas e as que já estão agendadas. Valorizamos muitíssimo as lutas desenvolvidas pelos trabalhadores da administração local e pelo setor empresarial público local e a sua participação em todas as ações convergentes que temos vindo a realizar. Porque, camaradas, é em cada luta concreta, no local de trabalho, no serviço, na empresa,
que os trabalhadores assumem a defesa dos seus direitos, o progresso das condições de trabalho e de vida e dão um contributo fundamental para um outro rumo para o país e, em muitas lutas, como hoje aqui ficou bem patente, é assim que os trabalhadores obtêm resultados. Neste momento, camaradas, é fundamental esclarecer, organizar e mobilizar para a luta. As prioridades da política reivindicativa para 2024, aprovadas pelo Conselho Nacional da CGTP e que vocês hoje aqui já assumiram e votaram por unanimidade a sua aprovação, garantem a valorização do trabalho e dos trabalhadores como eixo central do desenvolvimento e exigem a adoção de uma política em que os interesses nacionais se sobreponham aos interesses do grande capital. Vamos por isso reivindicar, e desculpem-me, mas eu vou repetir, vamos por isso reivindicar o aumento dos salários de todos os trabalhadores em pelo menos 15% e não inferior a 150 euros para repor o poder de compra e melhorar as condições de vida. Vamos reivindicar a valorização das carreiras e das profissões e vamos reivindicar a fixação do salário mínimo nacional nos 910 euros em janeiro e atingir os 1000 euros durante o ano 2024. Exigimos a reposição do direito de contratação coletiva com a revogação da caducidade, bem como a revogação das restantes normas gravosas da legislação laboral, reintroduzindo de forma plena o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. Vamos exigir, e isso foi uma das matérias que aqui também hoje ficou bem demonstrada, que é uma exigência dos trabalhadores, a redução do horário de trabalho para as 35 horas para todos os trabalhadores e o fim da desregulação dos horários de trabalho. Vamos exigir o fim da precariedade nos setores público e privado, porque é vergonhoso, camaradas, que um governo que se farta de falar sobre a precariedade e a importância de reduzirmos a precariedade, porque eles não falam em acabar com ela, falam em reduzir a precariedade no nosso país, seja dos primeiros a contratar com um vínculo precário milhares e milhares de trabalhadores. Vamos exigir o aumento significativo do valor das pensões de reforma para repor e melhorar o poder de compra dos reformados e dos pensionistas. Vamos exigir, camaradas, o efetivo investimento público e nos serviços públicos, nas funções sociais do Estado e a valorização dos trabalhadores da administração pública. Para tudo isto, camaradas, para nós colocarmos estas nossas reivindicações junto dos trabalhadores, é fundamental concretizar aquilo que também hoje aqui foi muito falado e que é fundamental. Mobilizar toda a estrutura sindical para aprofundar a ação sindical e a intervenção nos locais de trabalho, nas empresas e serviços, defendendo os direitos e promovendo a continuação da luta em torno das reivindicações concretas dos trabalhadores, tendo o aumento geral dos salários e a valorização das carreiras e profissões como eixos centrais dessa luta, levando a luta a mais locais de trabalho, a mais serviços, a mais empresas, alargando assim a nossa influência a mais trabalhadores e assim também defendendo e exercendo os direitos e a liberdade sindical e o direito à greve. Precisamos de envolver todos os dirigentes, delegados e ativistas sindicais na planificação de um amplo trabalho de discussão das reivindicações com a concretização imediata do maior número possível de plenários, contactos com os trabalhadores, ações das mais diversas naturezas junto dos trabalhadores, para que sejam os trabalhadores a decidir das suas reivindicações, organizando-se e mobilizando-se para lutarem por elas. Articulando esta nossa luta, camaradas, com a ação sindical integrada,
concretizando a ação sindical integrada, reforçando a nossa organização, e aqui foi também muito falado a importância do reforço deste sindicato nos locais de trabalho com mais sindicalização. Aproveito para saudar as 8.500 sindicalizações de novos trabalhadores que o STAL realizou nestes 3 anos e meio passados, desde o 14º Congresso da CGTP. E precisamos, camaradas, de reforçar a nossa organização de base com a eleição de delegados sindicais, com a eleição de representantes para a saúde e segurança no trabalho e articular toda esta nossa ação, integrando na ação e intervenção sindical que realizamos as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Eu já disse há pouco, camaradas, e já foi aqui hoje repetido, os serviços públicos, as funções sociais do Estado, o poder local democrático são conquistas de Abril. Nós precisamos de comemorar os 50 anos do 25 de Abril exatamente exigindo o cumprimento do que foram as conquistas, do que são os valores de Abril, que nós continuamos a exigir que sejam cumpridas e que estão ainda muito longe, em alguns casos, a afastar-se de serem cumpridas efetivamente. Vamos integrar também, camaradas, em toda esta nossa ação, as comemorações dos 53 anos da nossa central sindical, da CGTP, que se cumprem no próximo dia 1 de outubro. É um domingo, é verdade, mas nós temos muita ação nos locais de trabalho, no sábado, na sexta, na quinta anteriores, na segunda, na terça, na quarta seguintes, nos dias à volta do dia 1 de outubro e, naturalmente, temos que também levar aos trabalhadores este assinalar de mais um aniversário da nossa central, como a central sindical de classe, que está sempre na linha da frente da defesa intransigente dos direitos e interesses dos trabalhadores. Vamos também integrar, camaradas, nesta ação e intervenção que vamos realizar daqui para a frente, e já estamos a fazê-lo, a preparação do 15º Congresso da CGTP, que se realiza no próximo mês de fevereiro, neste Conselho do Seixal, no pavilhão da Torre da Marinha, aqui bem perto, e que, naturalmente, precisa do contributo de toda a estrutura sindical na sua preparação, discussão das orientações que vamos levar à discussão e aprovar no Congresso, e na sua realização, bem como o envolvimento dos trabalhadores para que sintam como suas as reivindicações, as orientações que vamos discutir e aprovar no nosso Congresso. Camaradas, as nossas propostas, com a prioridade centrada no aumento geral e significativo dos salários para todos os trabalhadores, no aumento das pensões, comportam as respostas necessárias, as soluções para os problemas com que os trabalhadores e vastas camadas da população estão confrontados pelas opções da política de direita de décadas. As nossas reivindicações garantem a valorização do trabalho e dos trabalhadores e o desenvolvimento do nosso país no caminho que Abril abriu e cujos valores e conquistas queremos fazer cumprir. Porque sabemos que é justo, possível, urgente e necessário, vamos à luta, camaradas. Viva a 4ª Conferência do STAL, viva a luta dos trabalhadores, viva o STAL e a CGTP Intersindical Nacional. A luta continua, a luta continua, a luta continua. A luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua. Chamo agora a intervir José Correia, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local. Camaradas, estamos então no encerramento desta nossa conferência. Creio que todos concordaremos que tivemos aqui uma grande iniciativa. O número de intervenções, o seu conteúdo,
a votação dos documentos, tivemos todos os documentos aprovados sem votos contra, numa iniciativa e preparação que começou em janeiro, quando começámos a definir questões importantes para a conferência e com vários meses de antecedência tivemos um documento com a ajuda do nosso gabinete técnico, que fez ali um excelente trabalho, que discutimos durante muito tempo, com muitas alterações. Eu estou no STAL desde a primeira conferência depois da alteração dos estatutos e não me recordo de nas outras três ter chegado sequer a metade das propostas de alteração que tivemos para estas. Tivemos bastante mais propostas de alteração a esta nossa quarta conferência e isso demonstra também uma outra coisa, é que nós fomos aos locais de trabalho. Há vários camaradas que perguntam, é natural, para que é que serve a conferência? Ou seja, temos a conferência nos estatutos, é obrigatória realizar de 4 em 4 anos, o que é que isso contribui para o trabalho, para melhorar o trabalho do STAL? Tem despesas, tem um dia que na prática encerra numa sala o conjunto de estrutura de dirigentes e delegados e ativistas do STAL que poderiam naturalmente estar a fazer atividade sindical. Eu acho que não é, acho que hoje ficou aqui bem demonstrado que não fazemos a conferência nem pelo convívio, nem pela necessidade de mostrarmos que somos um grande sindicato, que somos muito fortes. Precisamos de um momento especial para dizer que o STAL é um grande sindicato. Acho que não precisamos disso. O que nós precisamos, naturalmente, é de um momento grande. Nesta altura, em ano de eleições para os órgãos regionais e nacionais do STAL, de clarificar as prioridades da ação reivindicativa. E o documento e as intervenções foram muito claros, foram de uma sintonia muito grande. Nós saímos daqui, com certeza, muito melhor identificados com aquilo que são as prioridades e as nossas tarefas no plano imediato, naturalmente mais unidos na ação e mais combativos no trabalho que temos de desenvolver para conseguirmos levar à prática aquilo que são objetivos que a resolução aponta e, camaradas, e são de uma dimensão muito grande. São de uma dimensão muito grande que não conseguiremos dar resposta sozinhos, a não ser naturalmente com a luta cada vez mais convergente no quadro da Frente Comum, no quadro da nossa central sindical, alargando ao maior número possível de trabalhadores, envolvendo todos. A necessidade e as dificuldades e a dimensão da luta que temos obriga a isso. Camaradas, nós também com a conferência, uma das vantagens é que tivemos de estar nos locais de trabalho, tivemos de lá ir. Nós recebemos propostas de alteração de comissões sindicais, de direções regionais, significa que as direções regionais, na reunião dos seus órgãos, discutiram e aprovaram propostas e, naturalmente, dirigentes e trabalhadores individuais. E demonstramos que é necessário estar nos locais de trabalho. Não são dirigentes numa sala que se fecham a pensar, a olhar para o teto, a olhar uns para os outros, a definir aquilo que é mais importante. Tem que resultar da discussão com os trabalhadores, das necessidades, anseios e aspirações dos trabalhadores, e para isso tivemos que ir aos locais de trabalho. E ir aos locais de trabalho não resolvemos isto passando lá de vez em quando. Nós temos que estar nos locais de trabalho todos os dias. O sindicato tem que estar presente. O sindicato tem que ter estrutura eleita lá. O sindicato tem que ter representantes facilmente identificados pelos trabalhadores. O sindicato, para ser representativo, tem que ter trabalhadores sindicalizados. Tem que prestar contas da atividade da Comissão Sindical e do sindicato em termos centrais. Só assim os trabalhadores poderão ver que o sindicato pode ser importante para eles, e os largos meses que preparamos esta conferência demonstraram que quando vamos aos locais de trabalho conseguimos chegar aos trabalhadores, organizá-los e sindicalizar. Eu retive aqui, camaradas, duas referências da Inês de Faro, que eu creio que foi a primeira intervenção perante tanta gente que a Inês fez. A Inês tinha-se estreado numa ação no dia 8 de setembro da EMARP em Portimão e disse uma coisa importante, que o STAL é o mais representativo,
o sindicato mais representativo do setor, porque os trabalhadores confiam em nós. E acrescentou, confiam em nós porque nós vamos ter com eles. E diz que é uma característica que nos distingue e da qual nos orgulhamos. E de facto isto revela bem da importância do STAL e da forma como o sindicato continuará a desenvolver a sua atividade e a proximidade com os trabalhadores. A Helena Neves disse uma outra coisa, que não somos um sindicato qualquer. Temos propostas porque discutimos e sabemos como se deve gerir as águas, os resíduos, a proteção civil e um conjunto de áreas municipais. E este sindicato, um conforto dá aos trabalhadores é que neste momento tem condições para intervir num conjunto de questões que têm a ver com a vida dos municípios, das populações, porque a dimensão da discussão naturalmente apetrecha o sindicato nesse sentido e o documento é muito importante, aquilo que lá está, que eu penso que poderá, em alguns aspectos, ser um guia para os próximos 4 anos. Camaradas, nós temos aqui um conjunto de tarefas que devemos naturalmente priorizar. Elas são muito grandes, foram aqui referidas em várias intervenções, o documento tem 40 páginas, está lá tudo. Mas, em termos de prioridade, eu penso que nós temos de cuidar o mais possível dos locais de trabalho, ao nível das câmaras municipais e entidades autárquicas, a aplicação do SPI com uma aplicação mais abrangente e o pagamento pelo valor máximo e a retroatividade, o exercício da opção gestionária, que embora neste momento não abranja um número muito alargado de trabalhadores, a verdade é que o acelerador de progressões que foi publicado aplica-se ao próximo ciclo bienal de avaliação, ou seja, apenas terá efeitos se tiver em 2025 e, naturalmente, a opção gestionária é uma forma de aumentar os salários dos trabalhadores que reunirem condições e devemos exigir às câmaras, porque está na lei, que o façam. A questão do ACEP, a importância que tem para regular os tempos de trabalho e outras matérias, os horários de trabalho. Estamos a assistir a um conjunto de alterações de trabalho em que se procura fazer equivaler o sábado a um dia normal de trabalho, em que se procura fazer sugestões dos 4 dias de trabalho por semana, ficando à sexta-feira em casa outros. Estão-se a assistir a propostas de alargar o tempo do almoço, porque de facto o final da tarde e o período da parte da manhã é aquele que mais interessa, mas naturalmente o trabalhador tem direito ao seu horário de trabalho, a regular a sua vida e só o faz se tiver bem definido qual é o seu horário de trabalho, as horas em que entra e as horas em que sai, e as horas em que tem os períodos de descanso obrigatório. Não podemos permitir que livremente se disponha daquilo que é o tempo do trabalhador. E o tempo do trabalhador tem que ser, se o trabalhador quiser trabalhar para além do seu horário e naturalmente se for compensado financeiramente por isso. E para isso temos um pré-aviso ao trabalho extraordinário por período indeterminado, que continua em vigor e que desobriga os trabalhadores de aceitarem a prestação de trabalho extraordinário, que na maior parte dos casos a compensação que há é para gozo e não para pagamento, até porque os valores do trabalho extraordinário hoje, em muitas situações, são os trabalhadores a dizer que não compensa. Camaradas, temos o combate à precariedade também nas câmaras, cada vez acabou o pré-FPAP e hoje temos muito mais precariedade do que tínhamos antes do pré-FPAP, as formas de precarização continuam, começamos a ter sentenças em tribunal que dizem claramente que uma necessidade permanente deve corresponder a um vínculo efetivo e que nós naturalmente é uma linha que devemos continuar a dar a maior atenção, é a regularização dos vínculos precários. Temos todo o setor empresarial com situações distintas, com situações da mais completa exploração. Nas empresas municipais, a importância do acordo de empresa. O acordo de empresa para os trabalhadores das empresas é aquilo que lhes garante a melhoria do salário, a valorização dos suplementos, a definição do horário, a carreira, a progressão na carreira, a avaliação de desempenho, um conjunto de matérias da maior importância que naturalmente uma grande parte das empresas não quer, porque quer
ter mãos livres para aplicar unicamente o Código de Trabalho. E, portanto, a contratação coletiva é da maior importância para estes trabalhadores, tal como em relação aos trabalhadores profissionais das associações humanitárias de bombeiros voluntários, em que há uma grande resistência na contratação coletiva, camaradas, mas há um decreto-lei de 2007 que dava 180 dias para regulamentar o regime da carreira de bombeiro. 2007. Estamos em 2023, ou seja, passados 16 anos, é a mesma história do suplemento. Continuamos a lutar por uns pozinhos aqui e ali, mas o próprio Estado da Assembleia da República assumiu a responsabilidade de aprovar um regime da carreira de bombeiro e do regulamentar durante 180 dias. Essa é uma luta que eu creio que conta a nosso lado também com a Liga dos Bombeiros, mas que nós temos que dar a maior força. Temos uma grande dimensão do problema das empresas concessionárias, especialmente as águas e resíduos. As águas de Portugal, com um processo de exigência de valorização dos salários, corresponda à riqueza criada pelos trabalhadores e ao lucro da empresa nos últimos anos. É uma empresa que depende do Governo e no setor de resíduos a EGF continua obstinada a não querer negociar qualquer instrumento de regulamentação coletiva, com o prejuízo para os trabalhadores que apontei há bocado, nomeadamente no universo de empresas EGF, detectamos trabalhadores com mais de 20 anos a oferir o salário mínimo. E há 20 e tal anos ganham o salário mínimo. Felizmente hoje é um bocadinho mais alto. Não podemos permitir que em Portugal um trabalhador qualquer dia esteja às portas da reforma e ganhe apenas o salário mínimo. É uma coisa contra a qual naturalmente temos que lutar. Mas temos aqui tarefas centrais de grande importância. Desde logo a PRC na Frente Comum. Vai haver uma cimeira no dia 27, em que o SETAL vai ter naturalmente participação, e vai haver 2 ações à tarde para a entrega da PRC, que iremos também mobilizar os quadros. E aquilo que vamos, em conjunto com a Frente Comum na PRC e também com as prioridades da ação reivindicativa da CGTP para 2024, que hoje aqui ficou bem patente, porque essa é a vontade dos trabalhadores, é o aumento, pelo menos, de 15% nos salários em 2024, no mínimo de 150 euros por trabalhador, atualização do subsídio de refeição 10,5 euros e evolução do salário mínimo para chegar antes de 2024 aos 1.000 euros, com um aumento para 910 em 1 de janeiro. E estas são reivindicações que saem daqui, que os trabalhadores deram o seu acordo e que no conjunto do movimento sindical unitário de classe temos naturalmente que exigir, porque nós vamos ter em 10 de outubro o Orçamento de Estado entregue na Assembleia da República, não temos expectativas, mas gostaríamos que tivesse resposta para este aumento dos salários e dos suplementos, para a valorização e recuperação das carreiras. Iremos lutar contra aquilo que foram a revisão de carreiras não revistas até agora, particularmente a fiscalização e da informática, que significou a destruição ou pelo menos uma profunda desvalorização nestas carreiras. Enquanto nós apontamos para a valorização das carreiras, a estratégia do Governo tem sido o contrário, ou integra as carreiras gerais ou então desvaloriza ou torna mesmo uma carreira subsistente sem qualquer tipo de evolução. Temos aqui um grande trabalho na exigência da valorização das carreiras e não aceitar este CIADAP, combater o CIADAP, tal como está a arquitetura do CIADAP. Nós não queremos rever o CIADAP, nós queremos que este seja revogado e que seja criado um modelo de avaliação que valorize o desempenho profissional do trabalhador, pelas razões que já foram naturalmente aqui ditas. Temos também aqui referências importantes a algumas questões. O problema da habitação, que hoje é um drama na vida dos trabalhadores e que é o maior aumento de preços que tiveram. Muitas vezes não é considerado nos índices de preços ao consumidor para definir a inflação. Portanto, nós, às vezes, quando ouvimos a taxa de inflação, a habitação não está lá. E depois vamos ver
A habitação, os produtos alimentares subiram em 2022 quase 17%, para uma inflação de 8,7%, creio, e a habitação superior a 30% ou a 40%. E, portanto, o Estado tem que intervir porque isto está a infernizar a vida dos trabalhadores e tem um peso enorme nos créditos à habitação. A defesa do Serviço Nacional de Saúde e dos serviços públicos e, naturalmente, insistirmos na regionalização, que é aquilo que permitirá, é o modelo de desenvolvimento do país em que acreditamos. Portanto, camaradas, eu acho que nós hoje saímos daqui com um contributo desta conferência e da discussão para unir, para reforçar, para mobilizar, para afirmar as propostas do SETAL, não esquecendo que vamos ter no dia 6 de dezembro eleições para os órgãos regionais e nacionais do SETAL, e a discussão que tivemos serviu exatamente para unir, para convergir e para pormos também a mobilização dos quadros para um mandato de 4 anos, que não é fácil, mas cá estaremos em conjunto para dar resposta, mas esta conferência temos que fazer chegar aos trabalhadores também as suas conclusões, com um sinal de ânimo, de confiança, que eu acho que é muito importante. Camaradas, viva a CGTP, viva a 4ª Conferência e viva o SETAL, a luta continua. Operários, vanguarda do povo, camponesas que a terra lavrais, libertai-vos do jugo para sempre, é o povo quem vos libertais. Unidade, 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 do trabalho contra o capital. Camaradas, lutemos unidos, porque a nossa vitória final. Camaradas, lutemos unidos, porque a nossa vitória final. Norte a sul, vinde trabalhadores, pescadores, não fiqueis para trás. Avançai sem medo na luta, pelo pão, pelo trabalho, pela paz. Unidade, 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 do trabalho contra o capital. Camaradas, lutemos unidos, porque a nossa vitória final. Camaradas, lutemos unidos, porque a nossa vitória final.
Unidade Sindical. CGTP, Unidade Sindical. CGTP.